Fala galera do Futeboleiro, Marcinho Reis aqui na voz, falando com vocês. Vocês já sabem, né? Sempre aquela nossa resenha, falando tudo o que acontece no mundo da bola de mais importante. E a gente já teve os campeonatos semi-encerrados, já estamos no final do ano, já olhando 2024 e mirando o que vamos ter de melhor nesse próximo ano, aí, nessa sequência. Mas antes disso, a gente tem que decidir quem será o time que ganha o Mundial de Clubes da FIFA. Lembrando que o Manchester City foi o campeão da Champions League, ele já tá lá, assim como o Fluminense. Fluminense de Fernando Diniz, campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história, ganhou esse título, o mais importante do continente sul-americano, e agora ganha essa oportunidade de disputar o campeonato mundial. E aí todo mundo fala, né? Nossa, Manchester City contra o Fluminense e tal. Só que a gente não pode esquecer que antes tem um jogo antes, né? E ultimamente as equipes brasileiras não estão conseguindo chegar lá nesse último jogo, hein? Recentemente, Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, acabou caindo pro Tigres do México e não chegou na final do Mundial. No ano seguinte, acabou chegando, enfrentou o Chelsea e foi derrotado. O Flamengo, poderoso Flamengo, acabou caindo também nessa fase de semifinal. Como o Atlético Mineiro também caiu, como várias outras equipes acabaram caindo. E aí fica aquele questionamento, né? Será que realmente as equipes do continente sul-americano merecem esse direito de já chegar numa semifinal e disputar um jogo e já ir pra final? Porque vamos lembrar aqui como que era disputado anteriormente o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes era conhecido como Copa Intercontinental. Como que era essa Copa Intercontinental? O campeão da Champions League contra o campeão da Libertadores. Se encontrava e acabou. Um jogo só lá no Japão. Aí mudou isso em 2000, foi o primeiro Mundial de Clubes realmente da FIFA, em 2000, onde o Corinthians foi campeão, realizado aqui no Brasil. E aí depois disso ele retornou em 2005, quando São Paulo foi campeão. E depois disso, amigo, as equipes brasileiras começaram a frequentar um pouco mais, ser campeão. O domínio da Libertadores começou a ser maior do nosso continente. Mas o último time sul-americano, campeão mundial, é o Corinthians. Isso foi em 2012, a gente tá falando de 11 anos atrás. De lá pra cá, como falei, algumas equipes acabaram caindo nessa semifinal, o que gerou um descontentamento dos outros continentes. Falando, pô, se os times não conseguem passar da gente aqui, os europeus, que são os grandes favoritos sempre, né, por tudo, história, momento, jogadores, eles sempre chegam na final, nunca caíram nessa fase de semifinal, então nunca se contesta o europeu. Porém, os sul-americanos se contestam, porque eles não conseguem sempre chegar nessa final de mundial. Eu vou torcer muito para que o Fluminense consiga, claro, chegar na final. Enfrentar o Manchester City. Vai ser muito legal esse confronto de ideias Guardiola e Diniz. É óbvio que o favoritismo é todo do Manchester City. Tem melhores jogadores, tem o melhor técnico do mundo. Mas ainda assim eu quero pelo menos que o Fluminense consiga chegar na final e não que pare nessa fase semifinal. Isso tem que acabar. Os times sul-americanos têm que mostrar realmente o seu poder. Chegar lá e pelo menos chegar na final. Fazer um jogo digno contra as equipes europeias. Não tem que ter medo, tem que enfrentar de frente. Tem que pensar sim no Manchester City já na final. Tem que pensar na final, tem que pensar grande. Mas não esquecer que antes tem que ter a humildade de falar assim, temos um jogo dificílimo antes, focar nesse primeiro jogo para depois você começar a pensar na final. E quem sabe sonhar com título, que aí tudo pode acontecer num jogo único. É isso, rapaziada, tamo junto, segue lá, o Futeboleiro, é nóis.